Jornalistas da TV Globo comemoraram e muito a eleição do Lula. Bom, pouco tempo depois, para ser mais preciso, apenas um ano após toda essa festa, a conta finalmente chegou, inclusive para estes mesmos jornalistas petistas que nós vimos aqui, todos orgulhosos, fazendo a letrinha do amor e de que finalmente tinham derrotado o Bozo. Eu digo isso porque estes mesmos jornalistas foram obrigados a fazer uma matéria para o Jornal Nacional mostrando como que o Lula está conseguindo quebrar o Brasil em menos de um ano de desgoverno petista. Te vejo lá. Uma reportagem do Jornal Nacional mostra que a dívida do Brasil está estourando, crescendo a cada dia que passa e inclusive está se tornando uma das maiores dos últimos anos. TV Globo, por favor, conta pra gente como que tá o desgoverno que vocês, mesmo que de forma indireta, ajudaram a eleger. O presidente Lula disse hoje que vai ser difícil o governo conseguir zerar o rombo nas contas públicas no ano que vem. O presidente Lula teve uma conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pouco antes de um café da manhã com jornalistas. E durante a entrevista, Lula reconheceu a disposição do ministro, mas disse que acha difícil a meta fiscal zero no ano que vem. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo um corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Sabe? Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Sabe? Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição, sabe? Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Logo depois, o mercado reagiu. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira começou a cair. Ao longo da tarde, o Ibovespa se recuperou um pouco e fechou em baixa de 1,29%. O dólar comercial estava em queda hoje pela manhã. Chegou a ser cotado a R$ 4,93. Passou a subir e encerrou em alta de 0,46%, a R$ 5,01. O mercado financeiro atua de olho no compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas. Zerar o déficit fiscal em 2024 foi uma meta assumida pela equipe econômica quando o novo arcabouço fiscal foi aprovado pelo Congresso. Para este ano, Haddad chegou a dizer que o governo teria um déficit de menos de 100 bilhões de reais. Mas o secretário do Tesouro informou hoje que houve uma piora de mais de 80 bilhões de reais nas contas públicas de 2023. A arrecadação está caindo, enquanto as despesas continuam subindo. A previsão de rombo agora já passa de 140 bilhões de reais. Ah, mas pra que a gente vai se preocupar, né? O mais importante é que o amor venceu. Sinceramente, não tem coisa melhor do que ver a mesma emissora de televisão que tentou destruir Jair Bolsonaro 24 horas por dia, 7 dias por semana, admitindo finalmente de que Lula tá conseguindo a proeza de quebrar o Brasil em menos de 12 meses. E quando a gente vê esse tipo de notícia, fica até difícil acreditar que um cara tá conseguindo fazer tudo isso em menos de um ano, sendo que o governo Bolsonaro, portanto o governo que o antecedeu, entregou um país redondinho, com inflação controlada, uma das menores taxas inflacionárias do mundo, conseguiu entregar uma taxa de desemprego extremamente baixa, mesmo com conflitos internacionais e uma situação complicada na área da saúde, que começou lá em 2020, e ainda sem contar que Lula recebeu um Brasil com um número de ministérios extremamente reduzido, portanto com baixo gastos públicos para manutenção da máquina pública do governo federal. Sem contar ainda, preciso destacar aqui, que Lula ainda recebeu as contas do governo federal em superávit, ou seja, o governo de Bolsonaro passou para Lula as contas no positivo, ou seja, o governo arrecadando mais do que gastando. E o que dizer das empresas públicas
públicas, fechando no governo Bolsonaro no ano de 2022 com as contas no azul. E Lula está conseguindo também destruir as empresas estatais, deixando elas com déficit, as contas do negativo. O ano de 2024 começou péssimo para o povo brasileiro, mas vamos deixar claro, o mais importante aqui, você já sabe, é que o amor venceu. Agora vem cá, por acaso você já ouviu falar de que quando as coisas estão ruins, elas podem ficar ainda piores? Pois é, eu digo isso porque uma outra reportagem da TV Globo revelou que depois do presidente Jair Bolsonaro, em seu governo, ter zerado todos os impostos federais sobre o gás de cozinha, o mesmo gás de cozinha, o famoso bujão, vai aumentar de preço graças ao governo Lula, ao pai dos pobres, que aumentou o preço do gás a partir do momento que ele cancelou a isenção de impostos que existia lá no governo Bolsonaro. Olha, o clima de velório na emissora parece não ter fim. O preço do botijão de gás vai ficar mais caro este mês e vai aumentar de novo em fevereiro. Fred Ferreira chegando aqui com essas informações. Ô Fred, bom dia pra você. Não bastasse a quantidade de coisa que tem pra pagar nesse começo de ano, né? E esse aumento do botijão de gás impacta outros, traz outros aumentos junto. Oi, Ana Paula, bom dia para você, bom dia a todos, nem fala, né? É uma reação em cadeia, porque o preço do gás tem impacto direto no custo das refeições fora de casa e para os pequenos empreendedores que não têm muita margem para segurar os preços. Mas é a população de baixa renda que mais sente no bolso. E são 2 reajustes, um agora em janeiro, em relação com a isenção de impostos federais, que perdeu a validade, e outro em fevereiro, com o aumento da alíquota do ICMS, que é um imposto que varia em cada estado. Ano novo, preços novos. Além das despesas extras com os impostos que chegam agora, no começo do ano, um item essencial deve ficar mais caro este mês, o botijão de gás. Na Bahia, a empresa que administra a refinaria Mataripe informou que vai reajustar o preço do gás entre 8,23% e 9,95%. Para o consumidor, o aumento deve variar entre R$ 5 e R$ 10. Dona de um restaurante popular, Tia Lu está preocupada. No mês vai ser 20 botijões de gás, né? E aí ainda tem um parceiro meu aqui, de um depósito, que como eu pego muito, ele já dá uma baixada para mim. Já estou preocupada sem saber se ele vai continuar com esse preço. E deve ter reajuste em todo o país, porque em janeiro o gás de cozinha deixou de ter isenção de impostos federais, como PIS/COFINS. E já outra coisa que me chama muita atenção aqui é que eu não tô vendo nenhum lacradorzinho, nenhum influencer de esquerda fazendo videozinho dentro do supermercado mostrando o preço real dos alimentos no governo que eles elegeram. Eu não tô vendo nenhuma dancinha irônica dentro de um supermercado mostrando que o preço do arroz está nas alturas, quase R$50. Não tô vendo ninguém mostrar que o preço do feijão disparou em aproximadamente 30% em todo o país. Mas o que importa mesmo é a indignação seletiva, a hipocrisia reinando. Mas a TV Globo parece que finalmente resolveu romper o silêncio e mostrar a verdade, inclusive na cara dessa turminha. Bom, pessoal, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. E tchau, tchau.